piso no asfalto, alguém no sinal já me olha de lado, como se não fôssemos iguais, como se não fôssemos iguais. Atravesso a rua, vou pra faculdade buscar a engenharia pra desconstruir o que a sociedade te ensinou. E não adianta me olhar de lado, porque eu sou a revolução. Porque eu sou mudança. Pessoal, vai falar mais um pouco sobre essa data que pra mim é extremamente importante, como negra, como preta. Então, assim, eu quero que todos vocês prestem bastante atenção. Nós estamos em uma comunidade onde a maioria da população é negra. Então, vamos ouvir um pouco sobre a nossa história, o que nos define e quais são as nossas peculiaridades que nos tornam seres únicos em nossa totalidade. Bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que nós vimos aqui essa escola falar um pouco de consciência negra, um pouco desse tema que é tão importante para nós, sociedade brasileira. Como é que a gente combate o racismo? Primeira forma é nos educando. A primeira forma de a gente combater o racismo é com a educação. A educação pode levar a pessoa a ter uma compreensão melhor da sociedade, e a partir dessa compreensão melhor da sociedade ele vai entender que ninguém é melhor do que ninguém. A sociedade é um mecanismo que funciona uma engrenagem dependendo da outra. Então, nessa sociedade em que nós estamos articulados, é uma sociedade armada para reproduzir a discriminação e o preconceito, mais que nunca é necessário a gente refletir sobre a questão dessas relações raciais, interraciais aqui no nosso país. Será que se realmente a gente parar de falar do racismo, será que ele vai parar de acontecer? Ou será que tem que ser o oposto? A gente tem que falar do racismo para as pessoas tomar consciência de que ele existe e é preciso nos educarmos para poder lidar com a situação do racismo, do preconceito. O racismo é uma coisa complexa. O racismo ele está embutido na mentalidade da sociedade, das pessoas. Então, não é uma simples canetada, uma lei. Por exemplo, nós temos a lei antirracismo. É crime. É crime a pessoa discriminar o outro, vai para a cadeia, não tem fiança. Mas as pessoas continuam racistas. Aliás, só existe a lei porque existe o crime. Quando não existe o crime, não tem a lei. A criançada ainda não tem uma noção muito clara do que é isso. Mas os educadores sabem perfeitamente o que isso representa para cada pessoa, o que isso representa para a sociedade, E eu acredito que as crianças, elas precisam muito da orientação pedagógica de vocês, no sentido de levá-las à compreensão dessa questão complexa que é o racismo, o preconceito e a discriminação. O dia 20 de novembro, todos já sabem, é o dia em que se comemora a morte, o dia da morte de Zumbi, aniversário de Zumbi. E por que comemora o dia da morte, não o dia do nascimento de Zumbi? Normalmente a gente comemora os dias do nascimento, No caso do Zumbi, comemora-se no dia da morte dele, porque a morte de Zumbi teve um significado importante para nós que somos brasileiros, Por que é importante a data da morte de Zumbi? Porque Zumbi morreu na luta em defesa dos quilombos, dos quilombolas, em defesa do povo negro. Então, quando a gente fala hoje de consciência negra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que conhecer a nossa história. Se nós não conhecemos a nossa história, como é que a gente pode ter consciência de alguma coisa?
conheço a minha história, como é que eu vou ter consciência de que aquilo é importante? Então a consciência negra começa por aí. Eu conhecer a minha história, eu conhecer a minha origem, porque é a partir do momento que eu conheço a minha história que eu começo a dar valor àquilo, que eu começo a perceber que aquilo é importante, não apenas para mim, mas para todo o contexto onde a gente está inserido. Se a gente vai falar de negro no Brasil, a gente está falando de um grupo que sempre foi que nunca teve privilégios. A vida do negro no Brasil é como tem aquela música que diz assim: vida de negro é difícil porque o cantor não estava mentindo quando ele falou isso. Para o negro no Brasil é muito mais difícil ele conquistar as coisas. Ele tem que provar a sua excelência, a sua capacitação, a sua capacidade muito mais vezes do que o branco, para ele poder ter acesso a alguma coisa. E se esse acesso na hora final tiver que escolher entre um e outro, não tenha dúvida que o branco sempre levará a melhor, quase sempre, mesmo que o negro tecnicamente seja mais competente. Se você chegar no presídio e fizer uma pesquisa estatística, e você nem precisa fazer, porque essas pesquisas já são feitas, já estão aí, só basta ler, buscar. Você vai ver que 70% ou mais da população carcerária é negro. Por que será? Será que os negros têm mais propensão ao crime do que o branco? Não. É porque o judiciário brasileiro ele tem uma propensão, uma preferência por ser mais rigoroso com o negro. Normalmente os negros pagam suas penas, os outros arrumam-se um jeitinho. Aí se você for para a educação, não é diferente. Tudo que é indicador negativo, os negros estão na frente. 70% da pobreza do Brasil é negra. 70%. Então quando a criança atinge aí o ensino médio, aí a evasão aumenta mais ainda, porque ele está maiorzinho, ele precisa trabalhar mais. Aí, ao invés de vir para a escola, ele vai para vender picolé, engraxar, vai para o subemprego, né? Que para muitos, mesmo ganhando uma mixaria, para eles representa muito, porque ele não tem nada. Para quem não tem nada, qualquer coisa parece muito. Na palma da mão que eu quero ver, na palma da mão que eu quero ver. Vamos lá, criançada. Na palma da mão que eu quero ver, na palma da mão que eu quero aprender, na palma da mão que eu quero ver, na palma da mão que eu quero aprender. Bom dia, toda a equipe da escola, Marita. Agradeço aqui em nome da Secretaria de Educação a recepção de um projeto que está percorrendo várias escolas do município, e a intenção, a ideia é ainda comemorar, lembrar a data, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e trazer uma temática importante para dentro da escola. Eu gostaria de agradecer esse momento especial em nome do Everton dos Anjos, que não mediu esforço para estar aqui conosco nessa manhã, né? Com esse tema maravilhoso da consciência negra. Muito obrigada mesmo. Essa parceria de prefeitura, da Secretaria de Educação. Então, assim, um ótimo trabalho mesmo. É gratificante para nós aqui, da nossa escola, para nossa comunidade. Em nome da escola, só tenho que dizer que estamos aqui de portas abertas e muito obrigada.